Olá, meninos, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Todo mundo em casa, estudando direitinho, bonitinho? Daqui a pouquinho a gente tá junto de novo, não é isso? Pessoal, olha só. Hoje nós vamos dar sequência, então, ao estudo das orações subordinadas substantivas que nós começamos na aula anterior, certo? Então, olha só. Para você que não está com seu livro, pegue seu livro aí, Português Linguagens, abram, por favor, na página 37, beleza? Na página 37, eles vão apresentar aí primeiramente, né, a conceituação da oração subordinada substantiva. É aquela que tem valor de substantivo, por isso o nome, né, ser substantiva. E exerce em relação à oração principal a função de sujeito, de objeto direto, objeto indireto, predicativo, complemento nominal ou aposto. Então vamos voltar a esse conceito. Primeiro, ela tem valor de substantivo. O que significa? Se você pegar a oração inteirinha e transformar em uma palavra e trocar, né, substituir por uma palavra, você vai ver que essa uma palavra é um substantivo, tá? Então, essa é a classificação morfológica da oração. Se eu pego toda a oração e substituo por uma palavra, estaremos diante de uma oração, assim, estaremos diante desse termo que será um substantivo, entenderam? Então, a troca, na verdade, da oração por um substantivo faz com que a oração tenha o mesmo papel morfológico, né, nesse caso de substantivo. Bom, aí depois vem a classificação sintática. A oração subordinada substantiva é a que é mais próxima à classificação dos termos do período simples, então fica fácil de lembrar. O termo, a oração, sempre vai desempenhar um papel sintático em relação à oração principal. E esse papel sintático nós temos somente 6 possibilidades. Ou será objeto direto, objeto indireto, ou predicativo, ou complemento nominal, ou aposto, ou sujeito. Tcharam, são 6, tá? Ou pra cá. Então, somente essas 6 funções sintáticas as substantivas podem assumir, tá? Se não for nenhuma dessas funções sintáticas, então não é substantivo, é uma outra oração subordinada. Beleza? Atenção! As orações subordinadas substantivas são geralmente introduzidas pelas conjunções subordinativas integrantes, Q e C. Pode também, em alguns casos, ser introduzidos por um pronome definido, por um pronome ou advérbio interrogativo ou exclamativo, como, por exemplo, se, quem, porquê, como, quando e onde. Então, o que é importante lembrar? Conjunção integrante são aquelas que vão ligar a oração subordinada substantiva à oração principal. Então, esse conectivo que une a principal às subordinadas substantivas, somente substantivas, tem esse nome de conjunção integrante. Ou conectivo integrante ou conector integrante, beleza? Prioritariamente, nós vamos encontrar essa conjunção integrante sendo a conjunção que, em alguns casos, C também. Mas o que é mais comum é o que, tá? O C pode aparecer, assim como também podem aparecer no lugar da conjunção, unindo as duas orações, né? Por uma determinação de sentido semântico, pode haver aí a troca pelo se, pelo quem, pelo porquê, como, quando, onde. Então, observe o exemplo. Nem imagino se comprou outro carro, nem imagino quem comprou outro carro, nem imagino como comprou outro carro, não imagino quando comprou outro carro, não imagino onde comprou outro carro. Ah, professor, e como é que eu vou saber então que isso é uma conjunção integrante? Né, no meio da oração. Bom, aí a gente vai lembrar da aula passada em que a gente pegava toda a oração subordinada e substituía pela palavra isso. Se a gente consegue substituir toda a oração pela palavra isso, significa que essa palavra que está unindo as duas orações está desempenhando naquele momento papel de conjunção integrante. Então ficaria assim: nem imagino isso, nem imagino isso, nem imagino isso, nem imagino isso, mostrando que todas essas relações, que todas essas ocorrências sim estão unindo a oração subordinada à oração principal. Tá? Então, na dúvida, é só colocar o isso. Colocou o isso, é substantivo. Se for substantivo, é conjunção integrante ou está na posição de uma conjunção integrante, né? Desempenhando o papel da conjunção integrante. Beleza? Então, vamos descer um pouquinho aqui. Cadê a professora? A professora sumiu. Voltando, professora Aparecida.
Olha, emprego das conjunções. Quando o verbo da oração subordinada exprime certeza, emprega-se a conjunção que. Quando exprime possibilidade ou incerteza, emprega-se a conjunção se. Vamos ver o exemplo, os versos ao lado do poema Lagoa, de Carlos Drummond de Andrade. Eu não vi o mar. Não sei se o mar é bonito, não sei se o mar é bravo, o mar não me importa. Então, olha só, não sei isso, não sei isso. Então, quando ele fala não sei isso, se o mar é bonito, esse o mar é bonito, já que eu posso substituir pela palavra isso, significa que se o mar é bonito, é uma oração subordinada substantiva. Só que no lugar do que, olha aqui, apareceu o se. Para quê? Para ajudar na compreensão, na construção do sentido, tá? E aí não tem a ver com sintaxe, tem a ver com sentido. Quando um pronome entra para desempenhar a função de conjunção integrante, é justamente para acomodar um sentido, tá? Classificação das orações substantivas. As orações subordinadas substantivas podem desempenhar, como eu disse a vocês, 6 papéis sintáticos: sujeito, objeto direto, objeto indireto, complemento nominal, predicativo e aposto, beleza? Assim, de acordo com a sua função, aí elas vão receber nomes parecidos, né, com o nome que esses termos receberiam se estivesse num período simples. Então, o sujeito vira subjetiva, objeto direto vira objetiva direta, objeto indireto vira objetiva indireta, predicativo vira predicativa, aposto vira apositiva e complemento nominal vira completiva nominal. É bem lógico, né? Não dá pra gente se perder em relação à nomenclatura. Assim, olha, observação. Há certos verbos sempre na terceira pessoa do singular e certas expressões que quase sempre têm por sujeito uma oração subordinada substantiva. Então, quando aparecerem esses verbos, acontecer, constar, cumprir, ocorrer, parecer e outros, sabe-se que ficou provado, é bom, é claro, é certo. Então, com esses verbos, essas locuções, geralmente quem acompanha é uma oração subordinada subjetiva, porque essa oração vai desempenhar papel de sujeito. Beleza? Vamos descer um pouquinho aqui. Vai. Olha só. Então, um exemplo dessa expressão, né, que eu acabei de mostrar para vocês. Vamos lá. Opa! Vamos, professora. Pronto. Então, tá da seguinte forma. Ok? Está sendo executado. Olha a expressão, é importante. Então, a oração principal é importante. Eu tenho verbos de ligação, verbo ser e o predicativo importante, certo? Então, isso aqui falta quem? Verbo de ligação e predicativo, falta o sujeito. Cadê o sujeito? O sujeito é toda a outra oração, beleza? Então, essa fica sendo uma oração subordinada substantiva subjetiva, porque tem função de sujeito. Beleza? Para reconhecer se uma oração é ou não substantiva, foi o que nós conversamos na aula passada. Podemos utilizar um artifício muito usado nessa classificação, né, que é substituir toda oração pelas palavras isto, isso ou aquilo. Olha só, é óbvio isso. Isso, aí a gente pode até colocar na ordem direta, né? Isso é óbvio. O isso está na posição de sujeito, então ela desempenha a função de sujeito, fica sendo uma oração subordinada, substantiva, subjetiva. Beleza? Olha esse exemplo aqui, não sabia isso, certo? Quem sabe, sabe algo, então isso é um objeto direto. Se é um objeto direto, como é que eu classifico a oração? Oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. Beleza? Vamos seguir aqui então, mais um pouquinho. Olha só. Quando a oração exerce função de objeto direto, né, em relação à principal, ela vai ser uma objetiva direta. Olha só, eu sei que vou te amar. Quem sabe, sabe algo, verbo transitivo direto. O verbo transitivo direto está na oração principal e a oração subordinada todinha vai completar o verbo saber. Então, isso mostra que a oração subordinada substantiva todinha é um objeto direto da oração principal. Então, nós vamos classificar essa oração como oração subordinada, substantiva, objetiva, direta.
Beleza? Geralmente é introduzido pelas conjunções que e se, como vimos no início da aula. Há, porém, situações em que se inicia por pronomes indefinidos ou advérbios, como nós vimos também no início dessa aula, né? Alguns podem me dizer quem participará do campeonato do colégio, alguns podem me dizer isso, beleza? Se eu substituir toda a oração pela palavra isso, ela é substantiva. E aí, no lugar do que, eu tenho quem, não tem problema. Esse quem, nesse momento, está desempenhando função de conjunção integrante. Beleza? Olha aqui a objetiva indireta. Vai exercer função sintática de objeto direto do verbo da oração principal. Então, vamos embora. Lembrei-me. Opa, foi muito. Volta, Cássia, volta. Ok, vamos voltar à tela também. Lembrei-me de que hoje sairemos juntas. Lembrei-me está na oração principal, certo? Está não, é a oração principal. Aí a gente pega a transitividade do verbo. Verbo transitivo indireto. Quem lembra, lembra de algo, né? No caso, ele é um pronominal, então lembra-se de algo. Beleza. Quando eu vou começar o meu complemento verbal, ele começa com uma preposição. Esse verbo exige preposição. Então, é a mesma lógica do objeto indireto. Ah, o verbo exige preposição pela regência? Sim. Só que não é um termo simples que está tendo, né, completando aí o verbo, e sim uma oração. Então, ela vai ser uma oração subordinada, substantiva, objetiva e indireta. Tem função sintática de objeto indireto, só que não é um termo simples, agora é uma oração que ocupa esse lugar de função de objeto indireto. Beleza? Tranquilo? Vamos seguir então. Na predicativa é a mesma coisa. Era um termo que teria função de predicativo, só que deixa de ser um termo e passa a ser uma oração. Então, exerce função de predicativo de um termo que é sujeito da oração principal. O problema é isso. Quando a gente substitui por isso, fica mais fácil, né? O problema é isso. Mostra que é substantivo, e quando eu vou classificar, eu tenho sujeito, verbo de ligação. Toda vez, meninos, que aparecer um verbo de ligação, a gente só tem dois caminhos. Ou a oração que falta é o sujeito, ou a oração que falta é o predicativo. Nesse caso, nós temos o sujeito é o problema. Então, o que falta? Predicativo. A oração inteira é o predicativo, tá? O problema é que eu não sei inglês. Então, que não sei inglês é uma oração subordinada substantiva predicativa, porque está completando a ideia, completa a ideia não, porque está tendo o papel de predicativo em relação ao sujeito. Certo? Então, ó, grava aí, memoriza aí, anota no caderno a dica do dia, essa dica é importante. Beleza? Se aparecer verbo de ligação, a gente só tem dois caminhos. Ou ela é subjetiva, ou ela é predicativa. Aí eu preciso ir à oração principal e ver o que eu tenho. Sempre o verbo de ligação está na principal e mais alguém. Se o sujeito está na principal, a oração é predicativa. Se o predicativo que está na principal junto com o verbo de ligação, a oração é subjetiva. Beleza? Acho que assim fica fácil de vocês não esquecerem, né? Então, vamos embora. Bom, complemento nominal, meninos, vai seguir exatamente a mesma lógica das demais. Ele é o complemento nominal, no período simples é um termo sintático, e no período composto, ao invés de ser um termo simples, será uma oração. Né? Então, exerce a função de complemento nominal de um substantivo ou adjetivo da oração principal. Ele tem certeza de que vai sair bem na prova. Ele tem certeza disso. Eita, professora, tudo dá para substituir pelo isso? Dá sim, tudo dá para substituir pelo isso, beleza? Então, tem certeza disso. Eu tenho a contração do de mais o isso. E, pessoal, nesse caso, já é um alerta pra gente. Apareceu preposição de, em, a, com, principalmente, o de vai ser bem característico pra gente, mas pode ser qualquer outra preposição. A preposição que está ajudando a conjunção, a unir a oração a algum termo da oração principal? Sim. Então, só tem dois caminhos quando aparece preposição. Se completa o verbo, é objetivo indireta. Se completa o nome, é completiva nominal. Então, essa é a segunda dica importante do dia. Apareceu preposição, ligou, alerta, beleza? Porque a preposição, ela vai ser indicativo de
objeto indireto ou de complemento. Qual a diferença? Quando for objeto indireto, completa o verbo. Quando for complemento nominal, completa o nome. Aqui não está completando o verbo tem. O que completa o verbo tem é o objeto certeza. No caso, essa oração subordinada está completando a palavra certeza. Certeza disso, tá? Então não é assim, ele tem disso. Não, ele tem certeza. E é certeza disso. Então, essa é uma oração que completa a palavra certeza, o nome certeza, é um complemento nominal. Como é que fica a classificação? Oração subordinada, substantiva, completiva, nominal. Beleza? Tranquilo? Entenderam? Então, as duas dicas importantes. Verbo de ligação só tem dois caminhos. Ou é subjetiva ou é predicativa. Apareceu a preposição, também só tem dois caminhos. Ou é objeto indireto ou é complemento nominal. Objetiva direta, completiva nominal. Completa verbo, objeto indireto. Completa nome, completiva nominal. Certo? Sim, professora! Ótimo! Então vamos seguir. Vamos à nossa última classificação das orações substantivas. É a positiva. É aquele termo que mesmo no período simples a gente bate o olho e já sabe que é um aposto, porque ele vem separado sempre do restante da oração por um sinal de pontuação, 2 pontos, travessão, vírgula. Então o aposto fica fácil a gente identificar. Quando a gente vem para o período composto, a lógica é a mesma. Só que ao invés de separar pela pontuação um termo sintático, a gente está separando pela pontuação uma oração inteira, tá? Então, olha só, ele disse a verdade, 2 pontos, que não se interessava pelo cargo. Se o que aparece ou não é facultativo, porque os 2 pontos acabam tirando um pouco essa necessidade do que. Beleza? Um pouco da necessidade da conjunção integrante, quando ele vai ligar o aposto à oração principal, tá? Então, se não aparecer a conjunção integrante na positiva, não se assusta, isso pode acontecer, tá bom? Então, vamos lá. Sujeito, ele, verbo transitivo direto, disse, objeto direto, a verdade, a principal parece que tá completa, né? E tá. Porque, lembrando, o aposto é um termo acessório. Só que quando a gente olha para a segunda oração, que é a subordinada, a gente vê que ela ainda está trazendo uma informação sobre o objeto direto. Beleza? Ela disse a verdade, que não se interessava pelo cargo. A verdade é que não se interessava pelo cargo. Eu poderia também substituir pela palavra isso, né? Ela disse a verdade, isso. Beleza? O isso e verdade teriam ali o mesmo valor semântico, separado por um sinal de pontuação, então nós podemos classificar como uma oração apositiva. Beleza? Sim, professora! Então vamos andar aqui um pouquinho. Eu deixei para vocês aula passada uma atividade de casa, certo? Então vamos começar a leitura da nossa correção. Usuários do Facebook na Austrália foram convidados a enviar mensagens nuas de si mesmo em um experimento que busca amenizar o fluxo de pornografia não consentida. Mas como assim mandar nudes pelo Facebook? Bom, é fato que as redes sociais são o principal canal de divulgação de pornografia de vingança. Empresas como a Google e o Facebook sabem disso. E também sabem que as políticas de privacidade e o controle de conteúdo sensível não conseguem impedir de forma significativa que as imagens não autorizadas sejam publicadas e compartilhadas. A novidade é que o Facebook fez uma parceria com o Comitê de Segurança Digital da Austrália para permitir que os habitantes do país possam enviar suas imagens de nudez sem correr risco. O projeto, que ainda é piloto, também chegará para os usuários dos Estados Unidos, Canadá e Reino Unido. Beleza? Vamos descer um pouquinho aqui mais. Questão 1. O texto se refere a certa prática que costuma ocorrer nas redes sociais. Qual é essa prática? O envio, de mensagens nuas, o envio de nudes. B. A propósito dessa prática, vista geralmente como comprometedora, o texto noticia uma inovação. Entre os seguintes trechos do texto, qual introduz a inovação noticiada? Então, a inovação é que agora as pessoas vão poder mandar esse nudes, na verdade, uma campanha para que as pessoas mandassem, Agora ela quer saber a questão quer saber qual desses 3 situações que vai introduzir essa novidade. Então, vamos lá.
Bolinha 1. Usuários do Facebook na Austrália foram convidados a enviar. Isso aí não está introduzindo, isso já é a própria notícia, né? A novidade é que o Facebook fez uma parceria com o Comitê de Segurança Digital da Austrália. Também não posso dizer que exatamente que isso está introduzindo a informação, isso está na explicação. O projeto, que ainda é um piloto, também chegará. Ainda está trazendo mais informações do projeto. Então, dessas três, a que parece introduzir de fato é: usuários do Facebook na Austrália foram convidados a enviar, e aí sim vai dizer o que eles foram convidados a enviar e dar sequência na notícia. Na verdade, usuários do Facebook é o início da notícia, tá? Então, a gente pode ver sim como uma introdução da notícia. Beleza? Letra C. Classifica as orações do trecho indicando como resposta correta no item anterior. Então, vamos lá. Pra gente classificar essas orações que estão aqui, né? Então, vamos lá. Os usuários do Facebook na Austrália foram convidados a isso. Meninos, deixa eu voltar aqui a aparecer para vocês. Convidados a isso. Então, se eu substituo o segundo verbo enviar pela palavra isso, me mostra que isso aqui tudo é uma oração subordinada, embora tenha uma palavra só, tá aí bem curtinha. E mais, está sendo introduzida por uma preposição. Quando a gente tem a preposição, lembra que eu comentei? Se completar verbo é objeto indireto, se completar nome é completiva nominal. A enviar, completa foram ou completa a palavra convidados? Usuários no Facebook na Austrália foram convidados a isso. Então, foram convidados a isso. A preposição está aqui. Esse a isso, foram a isso ou convidados a isso? Quando a gente verifica, né, completando o a isso com o verbo e completando o a isso com o nome, a gente vê que ele completa o nome e não o verbo. Então, será uma oração subordinada substantiva, completiva nominal. A novidade é isso. Opa, outra dica que eu acabei de dar nessa aula. Verbo de ligação, sujeito à novidade, o isso, que representa toda outra oração, predicativo. Então, a gente classifica como oração subordinada substantiva predicativa. O projeto, olha a vírgula, que ainda é um piloto, vírgula, também chegará. Gente, marcou por vírgula, o projeto, vírgula, isso, vírgula, também chegará. Lembrando a outra dica da aula de hoje, que toda vez que a subordinada for isolada da principal por vírgula, vai ser uma positiva. Tá? Então, essa será uma oração subordinada, substantiva, positiva. Beleza? Sim, professora! Então, vamos seguir. Questão 2. Aparecendo para vocês. É fato que as redes sociais são o principal canal de divulgação de pornografia de vingança. Empresas como a Google e Facebook sabem disso. E também sabem que as políticas de privacidade, o controle de conteúdo sensível, não consegue impedir de forma significativa que as imagens não autorizadas sejam publicadas e compartilhadas. Identifique e classifique as orações do primeiro período. O primeiro período começa no é fato e vai até a vingança. Então, eu tenho uma oração, são, segunda oração. Beleza, período composto por duas orações. Bom, vamos tentar substituir pela palavra isso? É fato, isso. Opa! Então, já sei que essa oração zona todinha aqui, subordinada, é substantiva. É fato, isso. Tá na ordem direta, meninos? Não, a ordem direta ficaria isso é fato. Pronto, já dei a resposta. Se o isso tá na posição de sujeito, desempenhando função de sujeito, eu vou classificar toda essa oração como oração subordinada, substantiva, subjetiva. Beleza? Letra B. Identifique e classifique o sujeito e o complemento da forma verbal sabem. Nas duas ocorrências dela no trecho. Primeiro tá aqui, sabem. Empresas como Google e Facebook sabem disso. Quem é o sujeito? Empresas. E o complemento disso. E também sabem mais uma vez, Google e Facebook, só que agora o sujeito está implícito, né? Oculto, desinencial nessa oração. Sabem o complemento agora que as políticas de privacidade, o controle de conteúdo sensível não conseguem impedir de forma significativa que as imagens não autorizadas sejam publicadas e compartilhadas. Ou seja,
esse segundo sabem aqui tem como complemento verbal todo o restante do período, tá? Então, identificamos e classificamos. Primeiro, sujeitos, empresas como, empresa, sujeito simples. Se eu for colocar empresa Google, empresa Facebook, posso entender também como sujeito composto. Sabem disso, objeto indireto. Na segunda ocorrência do sabem, sujeito oculto. Sabem fica sendo verbo transitivo e que as políticas até o final do período, objeto direto. C. Identifique e classifique o sujeito e o complemento da forma verbal consegue impedir. Consegue impedir, né? O controle não consegue impedir de forma significativa. Também está oculto, né? Essas empresas e o controle não consegue. Sabem que a política, assim, política de privacidade e o controle de conteúdo sensível não consegue impedir de forma significativa que as imagens sejam autorizadas. Então, o sujeito para cá é políticas de privacidade e o controle de conteúdo sensível, né? E cadê o complemento verbal? Quem consegue, não consegue impedir isso. Que as imagens não autorizadas sejam publicadas e compartilhadas. Então, quem impede algo, objeto direto, quem vai ter função desse objeto direto é uma oração que começa aqui, que as imagens não autorizadas sejam publicadas e compartilhadas. Beleza? Vamos mais um pouquinho. Questão 3, volta, professora, volta. Reescreva os anúncios a seguir, tornando os períodos compostos por subordinação. Para isso, transforme as orações subordinadas substantivas, os trechos em destaque. Depois classifique as novas orações. O Facebook não permite a divulgação dessas fotos. Estão vendo que isso aqui é um termo simples? Não tem verbo, não é oração. Eu preciso colocar um verbo para virar oração, certo? O Facebook não permite que a divulgação dessas fotos seja feita. A divulgação seja feita. Né? E como é que fica? Quem permite algo, então a oração que eu coloco aqui, bem como o termo que já está aqui, será um objeto direto. Quando eu transformo em oração, a oração ficará com a seguinte classificação: oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. Letra B. Não se sabe sobre a confiabilidade dessa nova ferramenta. Não se sabe sobre isso. Não se sabe sobre o fato de a nova ferramenta ser confiável. Não se sabe sobre é uma preposição, então isso fica sendo um objeto indireto, né? Então toda oração classificada ficaria como oração subordinada, substantiva, objetiva e indireta. C. Os usuários têm uma experiência, 2 pontos, já ajudou a gente. Já sei que isso é um aposto, né? A preservação de sua intimidade. Os usuários têm uma exigência, 2 pontos, que a sua intimidade seja preservada. Transformei em oração, beleza? Vou classificar oração subordinada substantiva a positiva. Letra D. O problema é o envio de fotos de nudez. O problema é que se envie ou que se envia fotos de nudez. Transforma em oração. Estou sempre colocando um quezinho aqui, né? Coloca a conjunção integrante, pega o substantivo principal e transforma em verbo. Envio fica enviar, preservação fica preservar, confiabilidade, ser confiável e divulgação, divulgar, tá? Então, a gente pega os principais substantivos, transforma em verbo e coloca a conjunção integrante, beleza? E aí, a gente faz a classificação. O problema é que o envio, né? As fotos de nudez são enviadas. Então, agora eu tenho aqui o problema é isso. Tem função de predicativo, ficaria sujeito, verbo, predicativo. A oração é classificada como oração subordinada, substantiva, predicativa. Beleza, meninos? Vamos voltar rapidinho. Para a gente transformar um termo simples em oração, a gente vai pegar o substantivo deles e transformar em verbo. E, além disso, colocar uma preposição, não, uma conjunção integrante. Beleza? Sigamos, pois. Chega de saudade, poesia e prosa. Vai, minha atriz. É uma letra do
do Tom Jobim, né? Então, vamos lá. Vai minha tristeza, diz a ela, que sem ela não pode ser. Diz-lhe numa prece que ela regresse, porque eu não posso mais sofrer. Chega de saudade, a realidade é que sem ela não há paz, não há beleza. É só tristeza e a melancolia que não sai de mim, não sai de mim, não sai. Beleza, meninos? Então vamos seguir aqui com a questão 4. Cadê, professora? Você sumiu. Volta. O eu lírico se expressa nos versos acima. O eu lírico que se expressa nos versos acima sofre por amor. Letra A. Quem é o interlocutor? Gente, o interlocutor é o ser amado. Não, desculpa, o interlocutor é a saudade, né? Vai minha saudade, diz a ela. Ele está conversando com a saudade para dizer para ela que ele está com saudade dela. Qual é a causa do sofrimento? A saudade, a distância, a ausência, né? Beleza. Questão 5. Passou da questão 5, professora. Voltou. Classifique sintaticamente estas orações do texto. Quem sabe ela não pode ser, que sem ela não pode ser, que sem ela não há paz. Classificar sintaticamente, né? Então, eu preciso voltar ao texto, né? Mas está escrito lá no texto, vai minha saudade, diz a ela que sem ela não pode ser. Quem diz algo, isso é um objeto direto. Diz a ela que sem ela não há paz. Então, mais uma vez, quem diz algo, isso também é um objeto direto. Função sintática é objeto direto, certo? Então, se perguntar para vocês a função sintática, objeto direto. Se pedir a classificação, aí a gente diz que é uma oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. Beleza? Mas aqui não pediu classificação de oração. Pediu só a classe sintática da oração. Objeto direto. Questão 6. Identifique no poema uma oração que sintaticamente tem a mesma função que a oração, que sem ela não pode ser. Então a gente vai voltar no poema que tem a mesma função sintática, é que seja objeto direto, né? Então a gente vai voltar no poema e procurar uma oração que tenha função de objeto direto, ou mesmo um termo que tenha função de objeto direto, tá? Vai minha tristeza e diz a ela. Quem diz algo, que sem ela não pode ser. É objeto direto, é o que a gente está analisando, certo? Diz-lhe numa prece que ela regresse. Ah, então diz a ela isso. Então isso é objeto direto, beleza? Se isso corresponde, né, ao objeto direto, se isso corresponde ao objeto direto, então ela é uma oração também que tem função sintática de objeto direto. Podemos utilizar essa oração como exemplo, né? Como exemplo que está sendo solicitado. Como exemplo que está sendo solicitado na questão, beleza? Beleza, então. Então, vamos lá. Eu acho que aí a gente fecha, né? Chega de saudade, a realidade é que não é paz, é só tristeza, a melancolia que não sai de mim, é essa mesmo. Então, nós vamos marcar que ela regresse também como objeto direto, tá? Como exemplo aqui para a questão 6. Tudo bem, meninos? Deixa eu voltar aqui para a tela para dar um alô para vocês. Olha só, nós vamos encerrar por aqui hoje o estudo das orações subordinadas substantivas, beleza? Esse estudo não acabou, tá? Ele vai ter sequência na próxima aula. E aí eu vou pedir para vocês fazerem para a próxima aula, para a gente poder corrigir, né, no finalzinho da aula, eu vou pedir para vocês que façam os exercícios da página 42 e 43, tá? Os exercícios de 1 a 6. Então, 42 e 43 para a aula que vem, para a gente falar um pouquinho mais das substantivas, vamos falar das substantivas reduzidas na próxima aula e fazer a correção desse exercício, beleza? Bom, meninos, por hoje é só. Um beijo para vocês e até a próxima.